Mário Quinichala, meu querido irmão caçador de perros na Argentina. Você sabe que eu comecei minha história da caça foi justamente na Argentina, né? Quando a gente sonhou em caçar javali aqui no Brasil, não tinha cachorro para caçar javali aqui, a gente nem sabia o que que era isso. Aham, E, e aí um amigo meu, um grande amigo meu, o Diego, mas o Simvaldo me falou, os cachorros de caça tá na Argentina. Eu falei, então sim. entra na caminhonete e vamos embora para lá. Agora nós entramos na caminhonete, você foi de avião, né? Porque rica anda nesses trem mais modernos. Tá bom. Mas nós entramos na caminhonete, você sabe quantos quilômetros é daqui lá? Não é 2 horas e meia não, Mardito. É 1.800 quilômetros daqui lá, meu filho. De caminhonete, foi sofrida a viagem. E chegar lá sem conhecer ninguém, sair perguntando, "Ô, você caça? Quem que caça? Tá dando eco, não tá? Deu um eco aqui, mas é o Ricardo que tá com ele. Pode tocar, é o meu assessoria aqui. Ô, o Ricardo tomou vinho demais lá, eu tô achando, filho. Voltou meio que Tomou estrapou demais, todo. demais. Empanadas, muitas empanadas. O lugar é propício a isso, viu? É, não, mas. E pra gente a viagem foi sofrida, Mardito. Nós chegamos lá de caminhonete, batendo de porta em porta. Você conhece algum caçador? Como que é? E os caras meio desconfiados. Quem que é esses loucos? Veio parar aqui na Argentina atrás de cachorro. E da primeira vez nós ficamos lá uma semana. Vai de um lado, vai do outro, tenta comprar cachorro e a gente trouxe muito cachorro. Uns 10 cachorros. Mas depois eu já fui cinco vezes, eu acho, para Argentina. Das outras vezes a viagem era mais rápida, porque era mais organizada. A gente já tinha os contatos do pessoal, já negociava os cachorros antes, então a gente só ia rodando, pegando os cachorros e voltando para trás. Mas no geral andava uns 3.000, 3.500 quilômetros para ir, uns 3.000 quilômetros, 3.500 para voltar. Isso era numa semana sem dormir e trazia das últimas vezes 20, 30 cachorros. Minha experiência para a Argentina foi mais sofrida. Eu conozco muito la Pampa Argentina, mas eu gostaria que você falasse um pouco de sua experiência lá no Cerquilho, já que é tão cerquilho, não tão cerquilho a Argentina. No, para mí es muy lejos. Muito lejos. 3.200 km é muito lejos. Muito lejos, Deus. E aí, não sei direito qual cidade que é que você foi, né? Mas no Aham, começo a gente ia muito só ali na divisa, perto de Uruguaiana. Mas na sei. verdade os principais caçadores de cães, eles estão mais próximos do Rosário, que é bem lá no meiozão da Argentina, quase já pegando pro lado dos Alpes, né? Eu tava E lá. aí eu fiz uma amizade com um cara incrível lá, que eu não sei se você conhece ele, da próxima vez que você vai lá, procura saber sobre ele, que é o. Ixi, me fugiu o nome. Um dos maiores taxidermistas da Argentina. O cara mora em Vila Uividor, uma cidade minúscula, mas o cara é um fenômeno da taxidermia. E ele que me apresentou muitos outros caçadores. O cara é muito 10. Gian, se eu não estou enganado, depois eu te mando o contato dele. Próxima vez que você for lá, vale a pena ir atrás dele. Então, olha, eu fui para Santa Rosa, La Pampa, no centro meridional da Argentina, dá 600 quilômetros de Buenos Aires para dentro da Argentina. Lá, pra você ter ideia, tem competições de caça de dogo argentino, onde eu tava, tem competições de tamanho da presa do javali e competições do grupo que mais abate javali também lá. Olha quem tá ali, ó. Ô, Marditinho! Ele não tá ouvindo, né? Porque eu tô de fone de ouvido. E agora o áudio seu chiou bastante aí, mas é porque eu tô de fone de ouvido, porque tá com um menininho novo aqui em casa, né? Tem um Uhum. outro ali chorando, mulher com o menino no colo, o trem tá feio aqui em casa. Então, Mário, eu queria perguntar para você, que acho que todo mundo fala também, quais são as perspectivas da caça com cães no Brasil? E como nós podemos dar segurança jurídica ao caçador que transporta os seus cães da sua casa ao manejo? Ah, Martiqueu, eu acho que em primeiro lugar nós temos que. Hoje eu andei fazendo umas postagens, vamos falar assim, com conotações políticas no meu Instagram, e andei recebendo muitas críticas. Ah, achei que o canal era de caça, tá postando coisa de política. E tem um cara que eu gosto demais dele, que é o Cláudio, ele trabalha na Polícia Federal, é perito da Polícia Federal,
e ele tem um pouco mais de paciência do que eu. Eu não tenho nem muito tempo, nem muita paciência, infelizmente, nem para responder os comentários legais, que eu gostaria de interagir mais com as pessoas, mas realmente é muito corrido, né? Eu acabo não tendo tempo. Quem diria eu perder meu tempo para responder comentário negativo? Mas o Cláudio teve paciência de responder todo mundo e ele disse uma coisa muito clara. Falou, é muita ignorância, é muita ingenuidade, para não dizer ignorância, imaginar que o Mário, com o canal que ele tem, da relevância que tem, ele pode se isentar de participar de política. Então hoje, a gente, né, obedece às regras de acordo com a política. Se nós não nos envolvermos, com certeza outras pessoas que têm outro tipo de pretensão, que têm outras ideias, vão se envolver e nós vamos ter que acatar as regras dessas pessoas. Então eu acho que hoje o primeiro passo, nós temos que nos envolver na política. Temos que ter bons representantes, né, assim como você está aí fazendo um trabalho muito legal na Câmara dos Vereadores. Espero que você tenha êxito aí na sua jornada como deputado, mas o que falta muito para os ativistas da caça, para os amantes da caça, é ter essa consciência que nós dependemos dos políticos. Nós temos que reivindicar e buscar os nossos direitos. A caça no Brasil não existe. O manejo de javali é a coisa mais frágil que eu já vi. Precária, muito precária. E é inseguro, né? É um decreto do IBAMA, que é um órgão... eu não consegui achar outra palavra, é bosta mesmo. É um órgão horrível, que ele não... É um órgão que não... Que a maioria das pessoas que estão trabalhando lá são ativistas, né? São caras que são animalistas, não são defensores do meio ambiente, são ativistas. Xiitas, né? São xiitas. E esses caras vão fazer de tudo para ferrar com a nossa vida. Estão segurando eles um pouquinho, porque na coordenação, vamos falar assim, né? Lá em cima conseguiram mudar, mas não tem como mandar embora esse povo, né? Tem muito perseguidor da caça do manejo de javali lá dentro. Eu já fui vítima disso inúmeras vezes, já tive para desistir inúmeras vezes. Eu acompanhei todas. Porque não tem jeito, né? Não temos segurança nenhuma no que a gente vai fazer. Você, me permita fazer um parêntese, você é um cara que sempre teve aversão à política. Eu me lembro, desde os meados lá de 2015, 2014, quando nós fizemos aquela gravação da Band, você sempre tinha uma certa resistência em relação à política. Como assim, caça, religião e política não se misturam. Hoje o seu pensamento é diferente. Você vê que é um sistema que a gente só vai conseguir ter segurança para o caçador, para o manejador, a partir do momento que a gente integrá-lo. Ou seja, que eu sempre disse e sempre falo nas minhas palestras, que quando você se omite, quando você diz eu não posso me envolver, ou eu não quero, ou caça não se envolve, ou tiro não se envolve com política, você permite que outras pessoas ocupem o seu lugar. E essas pessoas vão decidir. Com certeza não decidirão da maneira que você quer que decidam. Né? Então será contrário. Sem dúvida. Eu, para ser muito honesto, nunca gostei, não queria fazer parte de nada disso. Eu comecei a caçar justamente porque eu estava muito estressado e sobrecarregado de trabalho. Eu não tenho tranquilidade mais nessas atividades. Infelizmente, eu não consigo sobreviver da caça e dependo de trabalhar. Por mais que eu tentei montar uma loja, criar coisas no segmento da caça, mas você ainda acaba criando muita responsabilidade. Para mim, meu sonho de vida é um dia, né, que eu virar, sei lá, né, um youtuber realmente reconhecido. Você é o youtuber reconhecido, seu Mardito? Mas financeiramente, eu não consigo. Vamos falar, pagar minhas contas de casa, quem diria fazer realmente um trabalho bacana. O pessoal acha, né, que como a gente está no YouTube, tem remuneração. Cara, sabe quanto que o YouTube dá de remuneração por views? 20, 30, 40, tem mês que eu ganho 80, 90 conto de remuneração. Se a gente fosse viver do que a gente ganha do YouTube, cara... Justamente, né? Aí eu tiro o chapéu para você, porque você é um cara mais, vamos falar assim, mais polido, mais dinâmico nessas questões e conseguiu integrar bastante com as empresas. Eu tive muita dificuldade agora, tem 2 meses, um mês que eu comecei a fazer a minha live, né, que a gente faz no jornal. Eu te cobrei isso, hein? Eu te cobrei isso. Você sempre me orientou e tal, mas igual eu falei, Martinho, eu queria, se dependesse de mim e eu desse conta,
eu queria caçar tranquilo, igual eu fiquei fazendo durante uns 5, 6 anos, porque tinha uma certa reserva né, de dinheiro, dava conta de viver, não tinha família, não tinha tantas contas para pagar, mas para mim era a vida perfeita. Eu caçava 2, 3 vezes por semana. O dia que eu não estava caçando, eu estava vendo cachorro, visitando algum amigo que tem cachorro, assando uma carne de javali. É a vida que eu queria para mim, né? Não é preguiça de trabalhar, porque eu trabalhei sempre minha vida inteira, mas é frustração mesmo. Eu acho que é a realidade da maioria dos brasileiros. A gente trabalha demais da conta e não consegue, né, ter uma boa remuneração, não consegue ter uma boa tranquilidade no que faz. Então, para mim, eu queria depender, conseguir viver exclusivamente disso. Mas a gente tem que buscar outras coisas. O jornal foi uma ferramenta que tem me ajudado. Consegui até hoje só 2 patrocinadores, mas tem esperança que outros vão vir. E estou conseguindo, pelo menos, pagar Então pede aí pro pessoal, ó. Fala aí, usa o espaço, fala, chama o patrocínio. Quem quer patrocinar, gente, pode ficar à vontade. Pode patrocinar, pode mandar um hambúrguer lá para nós comer, tá bom. Pode mandar uma caixa de munição. Eu vou fazer a maior questão. O povo fala assim, nossa, Mário, você é doido. O cara nem te dá nada, às vezes você faz a maior questão, divulga e tudo. Eu divulgo porque realmente eu gosto, sou entusiasmado com essas questões, faço a maior questão de divulgar todo mundo. Mas hoje, né, a estrutura está grande, depende mesmo de patrocínio, e, né, eu sou um cara muito bem relacionado. Depois, em off, eu vou te mandar, eu fiz um Media Kit, eu estou todo invocado agora, vou te mandar para você me ajudar aí, para a gente ir atrás de algumas empresas. Então, retomando a pergunta, né, hoje não tem jeito, nós dependemos mesmo da política, não é uma coisa que eu gostaria de me envolver. Hoje eu estou como coordenador do ProArmas no Triângulo Mineiro, também por consequência de fatos, vamos falar assim, ruins. Não foi porque eu que fui atrás do ProArmas e quis me envolver, né? Infelizmente eu só fui conhecer o ProArmas quando eu precisei deles, porque fui preso simplesmente porque eu estava com a cópia do CRAF de uma arma. Eu me lembro. Não dá, E eu lembro que você me ligou, seu Mardito. Você me ligou e falei, pera aí que eu vou falar com o Polon. E aí, né, começou todo esse relacionamento e tudo. E, né, agradeço demais o ProArmas pelo trabalho que eles estão fazendo e me senti na obrigação de retribuir um pouco do trabalho que eles estão fazendo. Eu tenho realmente muita influência, né, sem falsa modéstia, eu tenho muito relacionamento na cidade, tenho muito relacionamento no Triângulo Mineiro de um modo geral. E aí, né, só para dar um exemplo, quanto que realmente a gente tentar trabalhar em prol traz resultados, a gente teve mais de 15 prisões de CAC, todas, por assim dizer, irregulares, no mês de janeiro. Estava uma coisa absurda. E aí eu marquei uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, chamei todas as autoridades responsáveis, competentes, o comandante da Polícia Militar do Triângulo Mineiro foi, o delegado responsável regional foi, o delegado da Polícia Deixa só o pessoal entender, Mário. Explica pra mim, você teve um episódio, você foi preso, foi um dos piores momentos da sua vida, eu me lembro que você me ligou, você falou, Mário, que eu me senti um lixo, né? Eu não quero que nenhum caçador no mundo passe o que eu passei. Eu fiquei num cubículo ali, me trataram como se eu fosse um bandido por conta de um documento em xerox, não era nem a ausência do documento, né? Você teve todas uma experiência traumática que poderia sim ter terminado com um dos maiores ícones da caça do Triângulo Mineiro, né? Essa sua experiência, o que você me fala, o que você mudou na sua percepção política, principalmente assim de tipo, olha, ou eu continuo e vou lutar pelos caçadores, vou fazer a diferença, ou eu tenho que desistir agora. Foi mais ou menos isso? É justamente isso, né? Foi uma noite horrível. O pessoal da Polícia Militar que me abordou, que era da Polícia Militar Rodoviária, fizeram de tudo para tentar justificar aquela prisão condução. Descabida. Não foi condução, eu tomei voz de prisão lá no meio do mato, fui preso. E eu argumentei, né? Falei para o policial responsável pela operação, falei, olha, não tem sentido o que você está fazendo, eu tenho o documento original, não está aqui na minha mão, mas nós estávamos próximos a Tupaciguara, eu falei, antes de chegar no batalhão de polícia de Tupaciguara, meu documento vai estar na sua mão, não tem por que você dar sequência numa prisão dessa, não faz o menor cabimento. E tentei argumentar com ele, não resolveu, chegou no batalhão, apresentei os documentos, liguei para o comandante responsável pela Polícia Militar lá e não adiantou. Eles ficaram comigo das 6 horas da tarde às 4 horas da manhã,
no batalhão de polícia militar, tentando reinventar a ocorrência para justificar aquela prisão que eu acho que eles perceberam que tinham feito muita cagada. E aí, quando chegou na outra cidade, que é Araguari, que era onde estava o delegado de plantão, tinha casos de... tinha um caso de embriaguez ao volante e um caso de estupro de vulnerável. E é óbvio que o delegado não podia passar o meu caso na frente desses casos que eram mais complicados. E aí eu tive que ficar esperando. Nessa história de eu ficar esperando, 6 horas da manhã tinha a troca de turno dos delegados. E aí eles não podiam deixar a gente na troca de turno na salinha. Aí colocou dentro da cela mesmo, tira tudo, cinto, sapato, meia, celular. Raspa a cabeça, corta o cabelo. Você está na condição de preso. E ali nós ficamos 3 horas, era o dia dos pais, até esperar o delegado que viria no próximo plantão chegar. Fiquei umas 3, 4 horas naquela cela e foram as 3, 4 horas piores da minha vida. O delegado chegou, analisou o caso em 5 minutos, liberou, mas eu saí de lá, vamos falar assim, destruído, nos dias dos pais, imaginando que eu não ia conseguir ganhar um abraço, um beijo do meu filho. E gravei um vídeo, né, até bastante emocionado no dia que chegou aqui, e a única coisa que eu pensava é que eu não quero passar por isso, que se eu tiver que viver nesse tipo de situação, eu prefiro parar de caçar, eu prefiro não ter arma, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer tudo que eu sofri para conseguir tirar um CR, para comprar uma arma. Gente, é uma luta isso, para depois, vamos falar assim, um detalhezinho, a gente ficar sendo perseguido e preso. E pensei seriamente em desistir, mas graças ao apoio de pessoas como você, o Rafael Salerno, alguns grandes amigos que, não, você não pode parar por causa disso, pelo contrário, você tem que fazer disso um exemplo e brigar para que isso não aconteça com outras pessoas. E aí foi onde eu me envolvi, né, com o ProArmas, assumi a coordenação e estamos fazendo esse trabalho bacana, e que eu estava falando que a gente fez audiência pública, e tinham tido 15 prisões num mês, coisas absurdas, não tinha lógica. Todo dia eu ia na delegacia, porque eu faço questão de tentar acompanhar cada um dos CACs que são conduzidos, que são presos. Apesar deles não deixarem eu entrar dentro da delegacia, porque eu não sou advogado, mas eu fico lá na porta, tento dar um suporte. E a gente marcou essa audiência, e depois da audiência, graças a Deus, não tivemos mais nenhuma prisão de CAC. Ou seja, funciona a gente lutar pelos nossos direitos. A gente tem que ir atrás mesmo. É chato, é desgastante, a gente escuta desaforo, a gente não vai ter apoio. A maioria das pessoas que são usuários dos sistemas vão criticar. Eu escutei críticas horríveis. Pô, teve despachante que virou para mim e falou: eu não sei onde você está com a cabeça, os vereadores de Uberlândia não dão conta de tapar os buracos da rua, o que eles vão tentar te ajudar num negócio que é problema nacional? Eu falei: meu amigo, você vive disso, você não tem nenhuma ideia, vontade de fazer nada produtivo. Mas sabe que isso vai dar certo? Exatamente, Mário. E é o que eu falo aqui, muita gente veio criticar a lei que nós fizemos aqui em Monte Azul Paulista, que reconhece a efetiva necessidade o dia 9 de julho como o Dia Nacional dos CACs. Né? Então, vem, mas é só para Monte Azul. Cara, é a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Não podemos ficar esperando que outras pessoas façam aquilo que nós esperamos. Isso não vai acontecer. Né? E hoje eu tive o prazer de anunciar mais 2 projetos, 2 municípios. Campina Verde, Minas Gerais, também declarou efetiva necessidade na sua cidade, né? E também Panorama, São Paulo, que também declarou efetiva necessidade, né? Os vereadores lá fizeram a diferença colocando esta lei para valer lá. Então, temos várias cidades aí, são mais de 30 já que estão os projetos andando nas casas legislativas para aprovar a efetiva necessidade. O que vai mudar? Vai mudar tudo. Vai mudar porque nós estamos nos movimentando, nós estamos fazendo o nosso mudo, nós estamos mudando o nosso redor. E só dessa maneira é que nós vamos ser respeitados e vamos fazer também que respeitem os nossos direitos. Porque senão vai ser sempre isso, Mário. A gente correndo atrás, apagando incêndio, né? Tentando correr atrás do rabo. Nós não podemos mais ficar aceitando que outras pessoas façam por nós. Nós não podemos aceitar e ficar pedindo para pessoas resolverem os nossos problemas. Nós temos que ter atitudes e posicionamentos. É simples assim, Mário. E que eu sempre falei. Você teve essa experiência de ser conduzido e preso por um evidente, a sentença vai dar que foi evidente abuso de autoridade. Né?
Se foi arredondado, se não foi arredondado, cara, é desnecessário. É um rigor máximo para uma situação que não há necessidade. Né? Então, é exatamente isso aí. Hoje, nós precisamos, sim, ter a consciência de que os caçadores têm que se fazer representar. Eu não sei, você é pré-candidato a deputado estadual aí por Minas? Não sou. Eu estou à disposição do ProArmas, né, como eu te falei, para apoiar todos os candidatos que o ProArmas indicar. Eu acho que não tenho, vamos falar assim, polimento suficiente, né, para entrar nesse meio, né, pelo menos não no momento. E também não é uma pretensão, eu realmente gostaria de dedicar um pouco mais à caça. Não quero assumir compromissos que depois vão me atrapalhar isso. Eu ainda tenho, né, esse sonho, essa ilusão de que nós podemos criar um cenário melhor, né, para a caça no Brasil, e aí gerar melhores oportunidades para quem quer trabalhar com esse meio e tal. Então não estou apoiando todos os candidatos. Mas você concorda comigo que isso não vai acontecer se a gente não tiver segurança jurídica, Mário? É claro, se a gente não tiver lei? No começo. Hoje não tem dúvida, gente. Se a gente não se envolver com a política, não apoiar os candidatos que são favoráveis aos nossos interesses, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós precisamos de ter hoje, para a caça no Brasil, segurança. Do jeito que está horrível. Para os CACs também, né? Todos os decretos foram revogados, é uma luta para fazer para emendar, para esticar um negocinho, umas coisas assim, que nem não são tão efetivas, né? Não é uma coisa que resolve nada, mas qualquer detalhezinho que você tenta mudar, é tanta pressão, tanta burocracia contra. E você falou uma coisa muito legal, que o delegado o delegado responsável da Polícia Civil regional aqui nosso, falou, gente, eu não aguento mais ter que responder coisas de CAC, porque eu acho que é desnecessário. Faz a ocorrência, encaminha, faz um termo, encaminha para o Exército e manda averiguar o fato. Agora vocês vão ficar prendendo esse povo até quando? Eu não aguento mais gente certa dentro das nossas delegacias. Então, né, isso é uma verdade. Nós temos nas forças, principalmente na Força Militar, muitas pessoas que, por equívoco, desconhecem a legislação, mas tem também muitas pessoas que são contra e usam, né, da sua força para poder, se não fazer prisões, mas no mínimo intimidar as pessoas, né? E assim, não tirar a culpa deles, não, porque eles estão certos. Se o cara tem essa visão, ele tem que defender a visão dele. Errado estamos nós, que temos uma visão contrária, acreditamos nas coisas que a gente gosta e não briga para defender os nossos direitos. Igual eu falei, né? Eu faço uma postagem de política no meu Instagram, o pessoal critica. Gente, não tem como vocês acharem que as nossas páginas vão continuar no ar. Meu Instagram sábado saiu do ar, do nada. Nunca tinha acontecido isso comigo. Já vi que com várias pessoas aconteceu. Meu Instagram sumiu do ar. Não foi porque eu já recebi várias notificações que o Instagram, essa publicação viola as diretrizes, mas você contesta, volta. Sumiu, você entrava de outro celular, pesquisava Canil do Caçador, desapareceu meu Instagram e ficou 24 horas sumido. Amanhã depois, pode acontecer. Pode sair do ar. Em definitivo. Então, nós não temos segurança, e não é segurança só perante as leis, né? Nós não temos nem segurança perante a sociedade. E aí, nem na rede social. Nem nas redes sociais. Né? E sem falsa modéstia, né? Graças ao apoio que você me deu, que o Salerno deu no começo, e eu, assim, da coragem de falar caçador e tudo, a gente conseguiu mudar esse quadro. A gente tinha medo de falar caçador, a gente falava manejo, e era um receio da opinião pública. E nós percebemos que a gente tem uma opinião pública muito favorável. Um medo de dar entrevista? Medo de dar entrevista, de falar sobre o assunto, acabar preso. Mas eu percebi que nós temos uma opinião pública muito favorável, tinha uma demanda reprimida, as pessoas gostam do assunto de caça, aqueles que não caçam pelo menos se identificam, porque um pai, um avô, alguém caçava. Então nós não precisamos ter receio nenhum, não, nós temos que buscar os nossos direitos. Assim como o cara que quer fazer coisa totalmente errada, o povo, cada um vai lá e briga, e elege deputado, e faz movimento, e faz passeata, e faz parada, não sei o quê. E os caçadores? Cadê, gente? Vamos mobilizar. E os atiradores? Vamos brigar pelos nossos direitos. É o mínimo que a gente pode fazer. Eu digo, Mário, que um dos maiores conservadores do mundo é chamado caçador. Existe pessoa mais conservadora que um caçador? Sem dúvida, né? A pessoa que não depende
de nada, que o boizinho chega na bandeja do supermercado dele, ele tá cagando se a árvore caiu ou não, se o rio parou de correr. E a bandejinha dele é lá no supermercado. Agora, a gente que caça, a gente sabe a dificuldade. Que se a gente acabar com tudo, com a natureza, com os animais, não vai ter a caça. Então, é uma ignorância muito grande. Eu era ignorante nesse assunto. Mesmo quando eu comecei a caçar javali, eu tinha muita rejeição com relação à caça esportiva, né? Você estava contando aí da sua experiência na Argentina. Eu tinha muito preconceito. Primeiro eu achava que era uma coisa muito fútil, muito fácil, muito sem graça, e depois eu não conseguia entender o principal motivo da caça esportiva, né? O quanto que isso movimenta a economia e preserva o meio ambiente, preserva as espécies. Vou te dar uma dica. Lá na Argentina, por exemplo, nós andamos nos campos onde nós estávamos procurando o macho, né? O cervo colorado macho, que é o red, vermelho. A gente encontrava fêmea a todo momento. Fêmea é o que mais tinha. Cara, toda hora encontrava fêmea, né? E o macho, o mais arisco e sempre perseguindo ele, entendeu? Quer dizer, eles preservam as fêmeas para manter o negócio, que lá é uma caça esportiva, é um negócio, para se manter. Deixa eu dar uma outra dica, Mário. Aqui, eu estou montando um projeto para dar segurança jurídica ao caçador-manejador de cães. Aquele que faz o manejo com cães. Então, Monte Azul, eu espero que também seja a primeira cidade do Brasil a regulamentar e dar segurança jurídica para os caçadores na zona rural de Monte Azul Paulista, para que ele possa transportar seus cães sem ter o problema de ser abordado e pelo transporte ser embutido nele ou imbuído uma situação de danos ou maus tratos, né? Então, vamos fazer aqui também acontecer. Essa é uma questão, né, que foi a primeira pergunta que você me fez, a gente acabou desviando do tema um pouco, né, mas acho que tinha que contar toda uma história para chegar até aqui. É uma questão que muita gente me pergunta e realmente nós não temos regulamentação nenhuma. Não tem um padrão, qual o tamanho de carroceria de carro para transportar, se o cão tem que estar com colete, com coleira, com focinheira, com ração ou com água. Tem alguns, com sombra. Com sombra, sem sombra. Tem alguns, vamos falar assim, que tomaram a frente, né, veterinários e tal, e criaram algumas regras. Obviamente, né, com embasamento e tal, e regras bacanas, né. Mas não é lei. Preocupado com o bem-estar animal, mas não é lei. Então, o que eu digo? Seu cachorro hoje pode estar até dentro do seu carro no ar-condicionado, que se um policial te abordar e ele quiser, e assim ele entender que aquilo ali está numa situação de maus tratos, você vai preso e hoje é um crime inafiançável. Então, é ridículo o tanto que a lei é frágil e o tanto que nós estamos, né, sujeitos a ter algum problema grave. Por isso, mais uma vez, parabéns aí pela sua atitude. Temos que ter mesmo leis que regulamentem as coisas. Ó, isso pode ou isso não pode. É simples, gente. Né? Nós não queremos fazer nada errado. Mas nós não queremos nada. A gente quer estar dentro da lei. A gente quer estar dentro das condições para poder fazer o manejo, né, Mário? Né? Só precisa de criar a regra para a gente se enquadrar e tentar seguir essa regra, seja lá qual for, ou se for o caso de ser uma regra muito complicada, muito complexa, a gente achar melhor não seguir no manejo de javali. Eu vou te dar um exemplo de uma situação que está acontecendo, que eu já vi com algumas pessoas e que eu estou extremamente preocupado, que é a questão do uso do colete nos cães. É muito claro na instrução normativa de 2019 que os cães que têm que usar o colete são os cães de agarre. De agarre. O que não é claro em lugar nenhum é o que vem a ser um cão de agarre. Então eu vi pessoas sendo multadas e perdendo seus direitos de caça junto ao IBAMA porque estavam com cães americanos sem que não são de agarre. Que não são de agarre, mas o abençoado do fiscalizador do IBAMA entendeu que aquele cachorro mordeu o javali e por isso ele agarrou e naquele momento se tornou um cão de agarre. E então o cachorro... Não é possível isso. Nós precisamos então mexer alguma coisa para dar essa garantia pro pessoal, cara. Tem que estar... olha que coisa complicada, Martiquinho. Mercê de interpretação.
Se isso começar a pipocar para todo lado, eu vou ser muito sincero, essa briga eu não vou comprar. Se isso não tiver uma regulamentação e o IBAMA começar a atuar dessa forma, eu sou um dos primeiros realmente a parar, no mínimo, pelo menos a parar de caçar com cães, ou no mínimo parar de caçar com os meus cães, né? Eu não estou disposto a correr mais esse tipo de risco. Então, realmente, as nossas leis, e nesse caso nem é uma lei, é uma porcaria de uma instrução normativa, ela é totalmente vazia e fica à mercê da interpretação de um fiscal que é contra a caça. Aí nós estamos fodidos. Aí eu até fiz uma defesa outro dia e coloquei, falei, parece que vocês criaram uma arapuca e estão fazendo de tudo para a gente entrar, para vocês ferrar com a gente. Exatamente. É sabido pensar que um órgão público tem esse Ô Mário, a luta que eu quero, e eu vou sempre defender, é que saia do meio ambiente e vá para o agro. O agro é isso. Praga se trata no agro. Não, meio ambiente não é local de se regulamentar a caça de javali. Nós temos que levar para o agro. Essa defesa, quem faz é o Rafael Salerno, quem faz é o Eduardo Bolsonaro, e eu estou totalmente alinhado nesse sentimento. Nós temos que tirar do meio ambiente e levar para o agro, porque lá se trata a praga. Lá se trata a praga do lebrão, lá se trata a praga do búfalo, lá se trata a praga da pomba, lá se trata a praga para sim fazer a caça desses animais. Então, e lá vai se tratar de uma maneira impessoal, sem viés animalístico. Não. E a ministra Tereza Cristina, né, que é responsável pela pasta que trataria desse assunto, ela já se manifestou favorável a isso, ela já se manifestou extremamente favorável ao controle do javali, e não poderia ser diferente, porque qualquer pessoa que está relacionada de fato e comprometida com o meio ambiente, ela não pode nunca proteger o javali e perseguir os caçadores. Então, tá difícil a nossa situação. Se as pessoas não entenderem isso e não aproveitar esse ano político para a gente tentar apoiar e eleger bons candidatos, nós estamos com uma situação, com um cenário complicado pela frente. Eu sei o tanto, eu imagino, né? Eu não sou muito familiarizado com essas questões políticas, mas eu imagino o tanto que quantos mil votos não precisa um deputado em São Paulo para ser eleito, o seu tanto que a sua luta é grande, vamos falar assim, por vezes até um pouco improvável, mas nós temos que acreditar e trabalhar. E se todo mundo se empenhar e focar os seus esforços, às vezes até as coisas que parecem impossíveis podem acabar dando certo. Mas precisa mesmo de ter um pouco mais de participação. Eu sou um cara que estou sempre pronto para fazer alguma coisa. A única coisa que você não me pede, que você não vai ter meu apoio, é para ficar quieto. Foi assim lá no começo, é assim hoje em dia. Se for para brigar, para ir atrás, vamos para Brasília, vamos fazer manifestação, vamos gravar vídeo, vamos, sou parceiro. Agora vamos ficar quieto esperando o que vai acontecer? Então fica quieto daí que eu vou arrumar outra coisa para fazer da minha vida. Eu parei tudo que eu fazia para viver da caça. Se eu ficar quieto, meu amigo, tem 2 meninos hoje para criar, não sei, eu acordo todo dia preocupado de onde que eu vou tirar dinheiro para pagar a escola, para pagar coisa de menino, para pagar aluguel dentro de casa, as contas são altas, e aí eu vou ficar parado esperando o quê? Quem lutar pelos direitos? Eu sonho em viver da caça, vou brigar por isso aí. Exato. É o nosso sonho, nosso objetivo, nosso direito, a nossa bandeira. Né? Vamos sim prosseguir nesse sonho, porque quando a gente sonha todo mundo junto, isso acontece, viu? Vira realidade. Deixa eu só dar um brevezinho aqui, ó. Mandar um abraço para o Alfredo Brito Neto, lá de Campinas, que dia 18, 19 e 20 eu estarei na região de Campinas, Hortolândia, vou fazer a visita em alguns clubes ali, porque nós estamos acompanhando e vamos ouvir todos os anseios, todos os direitos, todas as questões relativas aos CACs ali da região de Campinas, né? Então não esquece, Mardito, eu vou estar aí na sua região no dia 18, 19 e 20. Mandar um abraço aí para os clubes de tiro da região. E dia 20... Pode falar. Dia 22 estarei também em Santa Fé do Sul, que será votada a lei para a efetiva necessidade do município lá, e nós estaremos também fazendo vários movimentos lá, junto em prol dos nossos direitos, da nossa bandeira. Mário, vou dar aí suas considerações finais.
Você tá mandando abraço aí, eu tô lendo aqui os comentários também. Vou mandar um abraço pro Anderson do Canil Fox Hill. Ah, O Fox Hill, Gratidão, que Anderson. sempre divulga suas lives, divulga as minhas. O cara Verdade. é muito entusiasmado Companheiro. com a criação de cachorros americanos no Brasil. E falando da sua agenda, né? Nós vamos ter semana que vem aqui em Uberlândia a FEMEC, que é Sim. a maior feira de agronegócio de Minas Gerais, uma das maiores do Brasil. Para quem é de São Paulo, é uma feira hoje equiparada com a AgriShow. Eu estou lá envolvido na organização, na montagem do evento, e é um evento gigantesco. Não dá para descrever para vocês o tanto de empresa e de pessoas. Para resumir, é um evento de portões abertos, entrada gratuita, né? Então quem quiser vir será muito bem recebido, que teve na última edição um público de mais de 100 mil pessoas e um faturamento de mais de 180 milhões de reais. Então é uma feira muito grande e eu, né, muito entusiasmado com essas nossas questões, pleiteei junto à organização do evento um espaço para a gente trazer as empresas de cutelaria, de tiro, de caça, e eles, obviamente, o pessoal é muito parceiro mesmo, sou muito grato, como eu disse, sou muito bem relacionado e as portas estão sempre abertas e, né, não foi diferente dessa vez. O pessoal me cedeu um espaço muito grande, porém, minha esposa, eu fui, tentei, fiz um projeto, mas minha esposa estava grávida no meio do caminho, nasceu, né, mais um filho, e eu fiquei 15 Parabéns. dias, obrigado, né, eu fiquei 15 dias enfurnado dentro de casa, não consegui fazer um bom trabalho lá na feira para levar a quantidade de empresas que eu gostaria, mas nós vamos montar, vai ter 24 cuteleiros expondo, né, gente do Brasil inteiro, fazendo faca ao vivo ali, forjando e tal. Vão ter algumas empresas, né, de armas, vão ter algumas empresas de despachante e tal. Nós vamos criar o nosso ambiente, vamos ter um palco ali, vamos poder falar sobre os temas que a gente achar interessante, né? Inclusive está marcado, né? O Mardiqueu vai passar o dia com a gente lá no dia 25, que é o último dia do evento, na sexta-feira, e nós vamos marcar um horário, acredito que depende da sua agenda, mas provavelmente 10 horas da manhã, um horário mais interessante, para a gente reunir ali uma equipe, né, os interessados em te ouvir e estar ali com a gente nesse momento. Vai estar no dia 23, a equipe do ProArmas vai vir, se eu não me engano, o Maurício do vôlei, que é o candidato do ProArmas, é o pré-candidato do ProArmas a deputado federal, vai vir, e o Coronel Sandro, que é o atual deputado estadual de Minas, apoiador do ProArmas, também vão estar presentes com a gente lá, né, nesse nosso espaço, que eu chamei de Espaço Selva, e esse ano eu acho que é só uma sementinha, mas eu gostaria que ela crescesse, não só aqui em Uberlândia, né, mas que a gente tivesse todos essa preocupação, eleger bons candidatos que defendam a nossa pauta, falar e defender a caça, e tem coisas muito simples que qualquer um pode fazer que ajuda muito. Uma dica que eu dou, gente, qualquer vídeo, foto, comentário que vocês verem sobre caça, curte, comenta, compartilha. Só isso, uma coisa simples dessa, não é no Já meu, ajuda muito. não é no do Mardiqueu, não, é em qualquer Instagram ou YouTube que vocês verem. Ajuda muito. Curtida. Isso ajuda muito. Eu sempre falei quando eu comecei, o povo falava assim, Mário, mas você é doido. Para que você está ajudando outras pessoas se você já é o maior? Então eu falei, gente, o que adianta eu ser o maior canal de caça de uma caça que não representa nada? Eu quero ser o 10º canal de caça de uma caça que representa milhões. Aí sim faz sentido. Sozinho nós não vamos ser nada. Exato. Agora, se cada um fizer um pouquinho, a caça vai ter cada vez mais representatividade, relevância dentro das redes sociais e importância local. Então, é verdade. Vão atrás, pessoal, vai na Câmara dos Vereadores, pede uma audiência pública, vai nos sindicatos rurais, pede para marcar um evento. Eu, no Triângulo Mineiro, me disponho aí em qualquer cidade, sem custo nenhum, seja, né, num sindicato rural, num clube, para falar em nome do ProArmas, né, que eu estou coordenando, para falar algum assunto de caça, se o pessoal achar interessante, e o ProArmas como um todo, pelo menos posso garantir que aqui em Minas Gerais, também está à disposição para fazer esse trabalho em qualquer outra cidade. O Danton, que é o coordenador daqui de Minas Gerais, não tem preguiça, falou que se marcar um evento, vai estar presente, vai ter gente do ProArmas lá poder representar. Então, precisamos disso. Precisamos de reclamar menos, trabalhar mais, nos unir e não ter medo de comprar essa briga.
porque se a gente não entrar na briga, a briga já está perdida. Então, vamos pra cima que a gente tem chance de mudar isso. E, bom, ô Mário, obrigado aí pelas suas considerações. E dia 25, então, eu vou estar em Uberlândia, aí no Projeto Selva, para a gente falar um pouquinho sobre as perspectivas de caça e manejo de javali. E, cara, indo para a Argentina me abriu a mente também em relação a como se tratar a caça esportiva no Brasil. Mário, muito obrigado pela sua participação aí no programa. E você, meu irmão, bom, daqui semana que vem nós vamos estar juntos, né? Daqui 10, 15 dias nós estamos juntos. Se Deus quiser, né? Semana que vem nós estamos juntos, vamos falar mais. Mais uma vez te agradeço, não só essa oportunidade, mas tudo que você já fez, inclusive, né, bem, lá no começo, foi uma das principais pessoas responsáveis para alavancar o canil do caçador no nosso canal. Te agradeço e parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aí. Pode contar sempre comigo. Obrigado, Marião. Um abraço a todos aí e todos os amigos que curtem e tem você. Eu sou teu fã também. Eu nunca me esqueço daquela faca lá toda cheia de sangue. Aqui é... Ó, o responsável pela faca tá aqui, ó. Só para estender, põe a carinha aqui, Mário José, vem cá. Só para estender esse assunto, para quem não lembra, né? A gente teve uma matéria no ProArmas, ó, no Fantástico. A gente teve uma matéria no Fantástico. E a matéria, né, o pessoal me ligou justamente na semana que o Mário José tinha nascido. E eu falei que não ia fazer a matéria de forma nenhuma, mas a gente tinha tido a experiência de uma matéria na Band, que o Martin na Band, muito boa, né? Que foi linda, foi muito legal, e minha esposa sempre foi muito minha parceira. Ela falou, não, amor, faz a matéria que isso é legal, vai trazer uma boa repercussão pro canal. E aí, tá bom, né, o pessoal depois da produção me ligou de novo, eu falei, pode vir. E os caras veio, ficou 2 dias na minha casa, comeu, bebeu, gravou a matéria. E quando o Mário José nasceu, que ele tem o mesmo nome do meu pai deu uma faca para ele, aquela faca do Rambo, acho que é o Rambo 3. E no dia da caçada eu levei a faca para estrear. E eu matei uma porcona, finquei a faca assim na porca, chamei o fotografia, falei, corre aqui para você ver isso aqui. A hora que eu puxei, o sangue espirrou na câmera. E eles colocaram isso na abertura do matéria do Fantástico, em preto e branco, né? Com sangue espirrando. E eu com essa cara que eu tenho de psicopata, que eu tava muito feliz. E eu feliz, falando, meu filho, a faca que o vovô te deu, papai estreou e tal, você vai ter isso aqui para recordação pro resto da vida. Eu todo empolgado, falando do meu filho, da faca e tudo. E eles colocaram, obviamente, aquelas músicas mais sinistras, o trem off, e aquela cara de psicopata que eu tava, e logo na sequência, uma fala que eu tinha feito dentro de 2 horas de conversa, que eu falei que realmente... destacada. São mestres de fazer isso. Eu falei que não tinha morte sem sofrimento. Falei que morte é morte, não tem morte sem sofrimento. E aí abriu a matéria, segundo o caçador psicopata sanguinário Mário Quinechala Neto, morte é morte. E ficou, mas foi uma das melhores experiências da minha vida, porque nunca tive uma matéria tão ruim e que deu tanta repercussão. Nem a matéria da Band, que foi boa como foi. Sim, a matéria boa não dá repercussão, percebeu, Mário? Não dá o resultado, porque as pessoas, a bem da verdade, Marquinhos, ninguém mais é bobo hoje em dia. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado. Cada um, o pessoal é inteligente, tem capacidade de formar sua própria opinião. Então ninguém manipula ninguém. Muita gente me liga e me pede, Mário, hoje mesmo eu almocei com um pré-candidato a deputado estadual, e ele falou, fala pro seu canal, votar em mim, me apoiar. Eu falei, meu amigo, eu posso até falar 10 vezes, mas o que adianta? Não vai convencer ninguém, não. Você quer que as pessoas votem em você? Marca um evento, marca uma audiência pública, vai atrás disso, faz alguma coisa em prol. Se empenha, mas não se empenha agora, se empenha lá, atrás. Trabalha em prol dos CACs, que aí não precisa nem de eu pedir. É só eu mostrar o que você está fazendo e as pessoas vão formar sua própria opinião e vão votar em você. Né? Exato. Eu vejo que você é muito reconhecido e as pessoas têm muito carinho por você, não é porque te acha um baixotinho feinho, é porque você é bom de serviço, é um cara que lutou em prol do que você está fazendo, vai atrás, corre. Então, é simplesmente reconhecimento de um trabalho que você fez. Não é nada mais do que isso. Né? Então, não tem, as pessoas formam suas próprias opiniões hoje em dia. A gente não convence ninguém a nada, não. Você pode ficar o dia inteiro aí falando que a Hunter Guns é a melhor loja de armas do Brasil. Se os caras não for bom de serviço, não vai adiantar nada. Agora, juntar uma empresa com renome, com bom atendimento, com qualidade, com preço e com uma divulgação, aí funciona, né? Aí funciona.
Exatamente. Marião, muito obrigado. Um abraço para sua família e para o pessoal aí. Tá? Um abraço a todos os meus amigos mineiros de Uberlândia aí. Daqui 10 dias nós estamos juntos então, hein? E o café eu pago, Mardito. Abraço. Abraço. Até mais.